Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Dev Pleno. Eu sou Túlio Faria e hoje gostaria de compartilhar uma dica com você aqui sobre o React e que eu venho até passando por isso no projeto que eu estou fora do Brasil e que gerou bastante retrabalho, né? Na verdade ainda está gerando nesse momento que você está vendo esse vídeo, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo ainda está gerando bastante retrabalho. E também essa é uma das aulas que eu compartilhei lá dentro do curso, tá? Então faz parte aí, o assunto faz parte do curso da React.js, que é o nosso curso premium de React, tá? Então, eu sempre trago para vocês aí o que está acontecendo comigo, né, o que eu acabo passando em projetos reais, e a gente acaba discutindo isso em aula também. Bom, beleza, vamos para a dica aqui rapidinho. É o seguinte, o grande detalhe e o que aconteceu lá nesse projeto, tá? Então, só para exemplificar aqui, eu criei um projeto do zero, tá? Então, eu tenho um projeto zerado aqui, com o Create React App mesmo, normal, sem nenhuma coisa extra aqui, e acontece o seguinte, lá a gente tem um projeto onde são duas equipes trabalhando, né? Então tem uma equipe que vai prover os componentes em React e tem uma equipe, que no caso é a minha, que vai receber esses componentes e vai colocar esses componentes aí em produção, então vai colocar ele no sistema. O que acontece é o seguinte, esses componentes estão chegando para a gente, eles não têm uma API bem definida. E aí quando a gente vai falar isso, beleza, não tem uma API muito bem definida. O que é uma API? Né? Então, quando a gente fala uma API ou uma API, o que é uma API? E aí o detalhe é, uma API é a forma de comunicação que você tem para esse dado qualquer. Então pode ser uma API entre dois sistemas, que pode ser uma REST API, pode ser uma GraphQL ou GraphQL. É uma API, é uma forma de você comunicar duas coisas. E quando a gente fala uma API de um componente em React, o que a gente está falando? Basicamente aqui é como que esse componente consegue se comunicar com o mundo externo. E a principal forma que a gente tem de comunicação de um componente em React com o mundo externo é através das suas propriedades, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos exemplificar aqui para ficar um pouco mais fácil. Vou apagar tudo que tem aqui dentro. E o seguinte, o que aconteceu? Né? Então, só para a gente ter uma ideia, vamos pensar aqui num componente que eu tenha, que, por exemplo, seja um componente chamado title. Esse componente title, vamos supor que a função dele aqui, né, então vou criar ele de forma funcional, a função dele aqui é simplesmente retornar um H1 e colocar dentro dele aqui um props.title. Então, esse componente, quando eu vou renderizar ele na tela, eu vou colocar title, e eu vou passar um title aqui, teste vídeo dev pleno. Então faço isso, se eu salvar aqui, posso depois tirar esses componentes aqui, eu tenho um H1 teste vídeo dev pleno. Então imaginem aqui o seguinte cenário que a gente já tem. Eu tenho esse componente e a forma de comunicação que eu tenho com esse componente são as propriedades dele, e nesse caso aqui eu tenho o meu title. Bom, o que acontece? Essa é a forma principal de componentes aqui. Então qual é o primeiro problema que a gente encontrou lá? A gente encontrou um monte de componente que não era componente, né? Então era tudo fixo. Então, ao invés de fazer dessa maneira, o pessoal estava criando um componente e colocando isso aqui fixo aqui dentro. Então, no fim das contas, a gente não estava recebendo componentes reutilizáveis ou intercambiáveis de verdade. A gente estava utilizando simplesmente uma forma de representar HTML diferente, né? Então, que não é a intenção do componente. A intenção do componente é que ele abstraia um trecho daquele código, mas que ele consiga ser reutilizável. Então, se a gente não injete algum valor aqui, ele é um componente fixo, é um elemento fixo. Então, ele já nem seria aí tão útil mais, né? Então, o componente ele só é útil quando a gente consegue reutilizá-lo ou injetar um pouco mais de comportamento nele, né? Então, que ele faça alguma coisa a mais. Bom, beleza. Então, esse era um primeiro erro que aconteceu lá. O que a gente percebeu lá, que a equipe estava bastante imatura e tudo mais, beleza. E aí começaram a fazer os componentes um pouquinho melhores, né? Então começaram, depois de criticar bastante os componentes, começaram a melhorar um pouquinho mais ali. E aí, o que acontece? Vou mostrar um outro exemplo, mas vamos supor que a gente queira criar aqui uma abstração, né? Então eu quero criar um input que é baseado, então um componente input que é baseado no elemento aí de formulário input. Então,
vamos supor que esse input ele tenha algumas coisas, como por exemplo um label, e dentro dele eu tenho um input de verdade, text. Então eu criei um componente que ele abstrai juntamente aqui o label e o input normal. O que acontece? E agora aqui uma dica, né? Então a gente falou aqui sobre a API, né? Então a API é essa forma de comunicação que o componente tem, como que ele vai receber esse comportamento, essa personalização, ou esses dados, enfim, como que é a comunicação desse componente com o mundo externo, né? Então com quem está comunicando com ele ou utilizando ele. E agora, como que a gente tem alguma ideia aqui, ou tenha ideias de como que eu posso construir essa API? Então o que que eu recebo nesse componente? Bom, no título aqui a gente já percebeu que está claro para a gente que o que ele deveria receber é esse title, porque é isso que eu estou recebendo ali dentro do componente. Só antes de falar do input, uma outra coisa que a gente pode fazer também, nesse caso aqui, dependendo da situação, não vale a pena a gente fazer um title, né? Então o que que vale a pena fazer? Vale a pena a gente fazer o seguinte, colocar title, barra title, e fazer isso aqui, ó. Então a gente faz um title barra title, fica muito mais fácil de ler, né? E a gente consegue aninhar muito mais, né? Então a gente consegue fazer um componente dentro do outro muito mais fácil. E aí na hora de colocar aqui no componente, o que a gente faz? A gente pode colocar props.children, e se a gente salvar aqui, a gente vai reparar que o componente continua funcionando. Beleza. Se a gente quiser simplificar um pouquinho mais o código, eu posso inclusive extrair diretamente children daqui, e aí eu não preciso colocar props, então fica bastante simples. Então dessa forma, a minha API fica ainda mais simples porque eu não preciso repetir title e title, né? Então eu consigo passar o children direto, e tudo que vier de filho aqui, inclusive outros componentes, vão ser inseridos aqui dentro. Então é muito legal, porque por exemplo, nesse caso aqui, se a gente quisesse colocar um ícone lá do Bootstrap, eu conseguiria colocar sem problema nenhum, né? Que um ícone ele geralmente é colocado com i ou com spam aqui, conseguiria colocar sem problema nenhum, ele vai entrar dentro do H1 junto ali. Bom, voltando aqui ao exemplo do input, acontece uma outra coisa bastante importante. Reparem o seguinte, esse input que eu estou criando, que é o componente, ele é uma abstração principalmente sobre o input text. Então ele é uma abstração principalmente sobre o input de formulário aí. E o que acontece? Quando a gente tem esse cenário, o que vai acontecer? Geralmente, para quem está consumindo o componente, então vamos colocar aqui o input, só para a gente começar a entender um pouco melhor. Então, para quem está consumindo o input, então no meu caso, que estou usando esse componente, o que eu espero desse componente? O grande detalhe é, a gente espera que ele tenha as mesmas propriedades, ou a maioria das propriedades, que aquele elemento que eu abstraí tem. Então, por exemplo, por mais tentador que seja eu colocar aqui onChangeValue, e aí eu passo aqui uma função minha, então por exemplo isso aqui vai receber um value, e vai dar um console. Vamos fazer o seguinte, ó. Const onChangeValue, e aqui só um console.log value. Então vamos supor que eu passe para ele aqui um onChangeValue. Então eu criei aqui onChangeValue, não é uma propriedade padrão no input. Aí o que eu vou ter que fazer aqui dentro? Né? Vou ter que fazer o seguinte, onChange vai ser igual. Vamos fazer aqui, ó, const onChange, e aqui eu vou ter um evento padrão do HTML, e aí a gente vai fazer o seguinte, props.onChangeValue, e eu vou passar o valor aqui. E aí eu vou chamar aqui embaixo. Então olha só o que acontece. Beleza, eu tenho uma função aqui que eu queria tratar diferente o valor e etc. Mas o que acontece? Isso aqui não é trivial, né? Então o mais próximo que a gente tem é o input. Então isso aqui cria uma fricção na API, né? Então ele cria uma sensação estranha. Por quê? Uma que eu estou escondendo totalmente o input, então eu não consigo acessar as coisas normais do input, né? Então, independente da situação, isso não é legal. E o segundo ponto é,
eu crio uma fricção aqui, eu crio um problema, uma impedância, né? Então, uma impedância é uma diferença, né, entre a minha API do input com o input que eu criei, que é uma abstração daquele input elemento. Então, o que acontece? É a mesma coisa de você estar acostumado com um carro, e aí você quer criar um carro diferente, e aí você inverte os pedais, né? Então, assim, mas os cabos lá atrás são conectados da mesma forma. Então, assim, isso atrapalha, porque se a pessoa está acostumada com um carro, ela vai pegar aqui e falar, tá bom, você criou uma abstração de carro, mas por que você inverteu os pedais? Né? Então, a não ser que tenha uma justificativa muito forte para isso, acaba atrapalhando quem está integrando. Né? Então, quem for utilizar esse componente não vai conseguir utilizar com tanta destreza, né? Então vai ficar muito amarrado. Nesse caso aqui, existe um outro problema, porque é bastante... me baseei esse exemplo aqui até numa coisa que aconteceu nesse projeto, porque acontece o seguinte, esse input está escondido, né? Então ele não está mais acessível e eu não consigo colocar nada nele, eu não consigo pegar nada nele. Então o que acontece? Dependendo da situação, isso também é um problema para essa comunicação e para essa API, né? Então ele vai acabar ficando aí um pouco escondido. Como que a gente poderia resolver? Né? Então vamos imaginar que por algum motivo eu queira arrumar aqui, eu quero dar um jeito nesse onChange, mas ao mesmo tempo eu não quero criar essa fricção, né? Então como que eu faço isso? Bom, o primeiro passo a gente já sabe aqui que eu não posso mais usar esse onChange value, né? Então eu preciso dar um jeito aqui e tirar esse onChange value daqui, né? Então a minha propriedade não é passada dessa forma mais. E aí o que acontece? Aqui agora eu vou chamar props.onChange. A única diferença é que eu preciso checar aqui também, né? Então se props.onChange, opa, aí sim eu vou chamar a função da API. E aí, uma coisa que é importante, depois que eu fiz isso, é importante também que eu utilize aqui, ou passe para o restante do componente, todos os métodos ou todas as propriedades aqui que o input poderia ter recebido. Né? Então pode ser que, por exemplo, eu passe um name aqui, porque eu quero tratar o name diferente, né? Então eu quero tratar o name como nome. Aliás, uma coisa que eu errei aqui, no caso do onChange, a gente manda o evento normal. A gente tem que mandar o que o evento do outro lado esperava, né? Então, olha só. Vamos supor que eu tenho um nome agora. Então, se eu quiser que esse nome venha para cá também, eu preciso também mudar essa estratégia, tá? Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos tirar, ao invés de onChange, eu vou colocar só change aqui, ou custom onChange. Custom onChange. Escrevi errado aqui. Custom onChange. Então, olha só, o que a gente vai fazer? Aqui em props, eu vou desconstruir ele. Então, eu vou colocar aqui onChange, que eu estou pegando o que está vindo daqui, e eu vou só utilizar o onChange aqui embaixo agora, que é esse mesmo onChange daqui. Então, verifico se ele existe, etc. E aí, o que acontece? Se o onChange tiver, tudo bem, ou se ele não tiver, vai ser null. E aí eu consigo utilizar aqui o spread operator, né? Então eu consigo pegar todo o restante de propriedades. Então assim, eu peguei o onChange e agora eu vou pegar todo o resto que eu quiser. Então, tirando o onChange, o que sobrou aqui? Por isso que ele também é conhecido como operador resto. E aí o que acontece? Eu posso injetar essas propriedades aqui naquele componente que é mais parecido com o componente que eu estou abstraindo. Nesse caso aqui, eu estou mandando ele para o input, né? Então já veio aqui bonitinho. E aí, olha só que legal. Aqui no value agora, eu consigo inclusive pegar o name, porque o name vai estar lá dentro. Ó. Então eu consigo vir aqui target.name. Vamos ver se funciona. Vamos só fazer aqui. Colocar aqui no console. Olha lá, peguei o nome. Então agora eu consegui pegar o name que foi passado aqui, ó, e ele veio parar lá no meu input lá dentro. E aí provavelmente a pergunta que você deve estar se perguntando é, mas e se eu passar o label aqui? Eu não vou estar injetando o label junto aqui, ó. E o detalhe é que não, porque quando a gente vai tirar aqui o label,
Então vou extrair o label dali, ó. Vamos colocar um label aqui. A partir do momento que eu tiro ele daqui, né, que é esse custom prop que eu quero, essas propriedades aqui não vão ter nem onChange, nem o label, né? Então a gente vai limpar de certa forma aí as nossas propriedades aí, vai propriedades mais próximas do input para esse input ticar, né? Então do input daqui para o input daqui. Então olha só, qual que é a ideia aqui, pessoal? Mostrar para vocês como é essa comunicação, tá? Então a gente pode explorar muitas propriedades aqui do componente para criar essa estrutura, né? Então isso ajuda bastante aí, principalmente quando a gente tem duas equipes que precisam fazer seus componentes conversarem, tá? Então quando existe uma abstração ali sobre um elemento que é muito comum, né? Então que já é conhecido como input, por exemplo, fazer abstração em cima do input, né? Então não criar uma nova forma de comunicação, não criar uma nova API. Obviamente a gente pode criar os itens que são específicos daquela situação, né? Então, que são os customizados de verdade, mas a base dele é importante que a gente mantenha. Outro ponto importante, a gente também usar aqui, entender que a gente pode usar o children, né? Então eu posso utilizar o que fica dentro do componente aqui, e aí meus componentes eles vão ser cada vez mais reutilizáveis e vai ficar cada vez mais fácil eu ter essa comunicação com outras equipes, ou até mesmo com a sua própria equipe. Muitas vezes você vai escrever componente para você mesmo. Então refletir sobre a API do componente vai fazer você escrever componentes melhores, vai fazer você escrever código React melhor aí. Bom, pessoal, é isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês no vídeo de hoje. E aproveitando que a gente tirou essa aula aqui lá do DevReact.js, tá? Eu gravei ela novamente, mas o assunto ele foi lá primeiro. E se você quiser assistir mais uma aula nossa sobre React, tem um link aqui embaixo, tá? Então basta clicar no link aí e assistir, tem uma aula que é bastante bacana, que a gente fala sobre hooks, a gente cria um joguinho com React, tá? Então tá bastante legal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e comentar aqui embaixo o que você achou, e se você não é inscrito no canal, também se inscreve aí, que vale bastante a pena, a gente traz bastante conteúdo relevante para vocês aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!